Graça e paz, irmãos. É uma bênção estarmos aqui na casa do Senhor novamente para honrar e glorificar o nome dele. E hoje vamos estar estudando sobre a perseverança na corrida da fé. E eu queria que todos abrissem em Hebreus, capítulo 12, do verso 1 até o 3. Amém? Antes de lermos, vamos estar orando e elevando o nosso pensamento ao céu. Assim oremos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por este momento aqui na tua casa, Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um aqui presente, Senhor, e te agradecemos por estarmos reunidos aqui como igreja, Senhor, para aprender da tua palavra, Senhor, e glorificar o teu nome. Que o Senhor esteja abençoando essa exposição, Senhor, que seja para a tua honra e glória, Pai, que essa palavra esteja entrando nas mentes e nos corações de cada um, ó Pai. E que eles estejam entendendo, Senhor, o que é perseverar na corrida da fé. No nome santo de Jesus, amém. Vamos estar fazendo a leitura agora de Hebreus, do 12, do 1 ao 3. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a desonra e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiquem exaustos e desencorajados em vossas mentes. Amém. Na semana passada, tivemos as modalidades esportivas da Time, que são tarefas interativas entre mensageiras e embaixadores, e nada melhor do que estarmos refletindo sobre corrida. A vida cristã, muitas vezes, ela é comparada a uma maratona, a uma corrida que vai exigir de nós disciplina, foco e fé, e acima de tudo confiarmos no Senhor. Hoje vamos estar refletindo sobre como podemos manter os nossos olhos em Jesus, porque Ele é o nosso consumador e o nosso autor da nossa fé. Então, como vamos estar aprendendo como mesmo nos momentos de cansaço e dificuldade, devemos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Eu gostaria de começar dizendo que essa palavra já foi exposta anteriormente pelo nosso pastor Elcias, mas de uma forma bastante especial, eu gostaria de falar novamente sobre essa palavra. Vemos em Hebreus 12 que a vida cristã, como eu já falei, ela é comparada a uma corrida. Assim como o atleta ele vai se preparar para a maratona, o cristão também vai precisar se preparar espiritualmente, tendo fé e obedecendo ao Senhor. Mas qual é o objetivo dessa corrida? O objetivo dessa corrida não é sobre uma medalha, um prêmio ou até mesmo um troféu, mas sim é estar a vida eterna com o nosso Deus. Precisamos durante essa corrida ter foco, porque as dificuldades vão aparecer em meio ao caminho. Então a corrida cristã ela não vai ser fácil, mas é importante mantermos os nossos olhos em Jesus, que Ele é o nosso alvo. Então, a pergunta é, quem são os atletas dessa corrida? Os atletas somos nós, todos os cristãos, sem exceção nenhuma. Cada um de nós vai ser chamado para essa jornada assim que aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. E o prêmio vai ser a salvação eterna, que é estar com Jesus na glória. Vamos estar lendo novamente o versículo 1 e extrair lições para as nossas vidas. Vamos ler novamente. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a corrida que está proposta diante de nós. O versículo 1 vai nos ensinar que a corrida da fé não é uma opção. Assim como eu já havia dito, quando aceitamos a Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, automaticamente já entramos nessa jornada. E o autor de Hebreus, nesses versículos, ele vai fazer uma carta e escreveu isso para os cristãos que eles estavam em um grande momento
de perseguição e dificuldade. Então ele fez essa carta para encorajar todos aqueles que estavam desanimados a não desistirem da sua fé. Então o versículo 1 vai nos ensinar que essa maratona não é opcional. Vai ser uma jornada que vai começar quando entregamos nossas vidas a Jesus, e Deus, em sua soberania, Ele já preparou esse trajeto nas nossas vidas. Então, não vai se tratar, essa corrida cristã, não vai se tratar de velocidade, quem chega primeiro, mas vai ser de resistência. Quem vai ser resistente e persistente durante esse caminho. E não é sobre quem chega primeiro, como eu já disse, mas é sobre perseverar até o fim. Podemos pensar em um exemplo bíblico, o de Abraão. Deus mandou Abraão sair da sua parentela, da sua terra, e ele confiou no Senhor e saiu. Então, devemos ser como Abraão, confiar no Senhor, mesmo quando o caminho parece incerto e não sabemos esses detalhes dessa corrida. No versículo 1, também vai nos dizer que para corrermos bem, devemos deixar de lado todo o peso e todo o pecado. Existem dois tipos de obstáculos que vão ser esses dois, o peso e o pecado. Às vezes, o que nos atrapalha nos impede de avançar, e não é necessariamente um pecado, mas são pesos desnecessários que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Podem ser mágoas, preocupações e até a falta de tempo para buscar o nosso Deus. Então, um exemplo aqui, vamos ver um atleta. O atleta ele está se preparando para correr, mas ele está com roupas pesadas e uma mochila cheia de pedras. No começo ele vai começar a correr, mas logo depois ele vai se cansar e vai desistir. E assim acontece conosco também. E além do pecado, também há o peso, que agem como correntes nas nossas vidas e nos atrapalham e nos impedem do propósito de Deus. Podemos ver o exemplo bíblico de Davi. Davi, nos Salmos, ele clamou ao Senhor que desse um coração puro e novo a ele. Então, devemos ser como Davi e clamar que Deus nos dê um coração novo para que possamos nos livrar de todos os pesos e corramos com perseverança essa corrida. Vamos estar prosseguindo agora e lendo o versículo 2. Peço que vocês me acompanhem. Que diz assim: olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a desonra e está assentado à destra do trono de Deus. O versículo 2 vamos estar entrando no ponto central desse texto que estamos lendo, que é manter os nossos olhos fixos em Jesus. Ele que vai ser o autor e o consumador da nossa fé. Então, isso significa que ele não apenas iniciou a obra em nós, mas ele vai ser fiel para completar a obra nas nossas vidas. Então, Jesus ele correu primeiro, ele enfrentou a cruz, ele suportou a vergonha e ele venceu o pecado. Então, quando olhamos para ele, e nós devemos encontrar força e inspiração em direção para continuar essa caminhada. Podemos ver também o exemplo bíblico de Pedro. Pedro, ele andou sobre as águas. Quando ele olhava para Jesus, ele caminhava, mas quando ele olhava para as ondas e para os ventos, ele começou a afundar. Então, essa história vai nos ensinar que o foco em Cristo vai ser o que nos mantém firmes nessa corrida. E por fim, vamos estar analisando e lendo o versículo 3, que diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. O versículo 3 vai ressaltar que a corrida não vai ser fácil, mas vai exigir de nós perseverança em meio aos momentos de cansaço e dificuldade. Quando parece que a gente não vai conseguir dar mais um passo, precisamos lembrar que Deus ele nos fortalece e renova as nossas forças. Então podemos pensar em Paulo. Paulo ele enfrentou perseguições, prisões, naufrágios, mas mesmo assim ele falou com confiança: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então ele não desistiu porque ele sabia que o prêmio dele seria maior do que qualquer sofrimento que ele havia passado. E não é sobre um prêmio terreno, mas é um prêmio celestial, que é estar na presença de Deus. Então, na corrida da fé, o nosso objetivo, ele não é terreno, não é sobre prêmio, troféu, até medalha, mas é estar com Jesus na glória. Então, podemos ver que nesse versículo, o autor, ele nos incentiva a refletir sobre todo o sofrimento de Jesus, para que quando pensarmos nisso,
nós não nos cansemos e nem se sentimos desanimados. Então, essa história vai nos ensinar que o foco em Cristo vai ser o que nos mantém firmes na corrida. Então, como está a nossa corrida hoje, né? Talvez estejamos cansados, aflitos ou até desanimados, mas talvez também haja pesos ou pecados que vão nos atrapalhar durante essa caminhada. Mas Deus, Ele está aqui pronto para renovar as nossas forças e estar cuidando de nós, porque Ele é fiel para nos ajudar e a nos ajudar a deixar tudo aquilo que nos atrapalha durante essa caminhada. Então, o foco é mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Então, a corrida, ela pode ser longa, cansativa e desafiadora, mas o prêmio é incomparável. Devemos continuar correndo sem desistir, porque Deus, Ele está conosco em cada passo. Então, diante desse texto, eu tenho 4 aplicações para podermos refletir e aplicar nas nossas vidas. A primeira aplicação é avaliar os pesos que carregamos. Devemos refletir sobre tudo aquilo que nos atrapalha. Podem ser uma preocupação excessiva, uma mágoa ou até a falta de tempo para buscar a Deus. Então, hoje é o momento de estarmos entregando as nossas vidas ao nosso Senhor. Porque, como diz lá em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A segunda aplicação é abandonar o pecado, porque pecados escondidos e que estão ali, bem pertinho do nosso lado, vão enfraquecer a nossa comunhão com o nosso Deus. Porque, assim como um atleta ele vai precisar de saúde para ele correr, também nós cristãos também precisamos pedir a Deus que Ele nos dê um coração puro e sincero diante dele. Porque quando confessamos a Deus, Ele vai ser fiel e justo para nos perdoar e nos renovar. A terceira aplicação é focar em Jesus. O texto todo fala isso, né, sobre termos os nossos olhos fixos em Jesus. Então, quando o desânimo bater ali na porta, devemos desviar a nossa atenção. Devemos voltar os nossos olhos fixos para Cristo, porque devemos reservar momentos do nosso dia para meditar na palavra e fortalecer da Escritura do nosso Senhor. A quarta aplicação é fortalecer a comunhão. Assim como a corrida, também temos a corrida de revezamento. E assim também é na vida cristã. Temos a nossa igreja e temos nossos irmãos em Cristo para que eles possam nos ajudar nessa caminhada. Então, a corrida da fé, ela não é uma competição de quem chega primeiro ou quem chega mais rápido, mas é para quem fica perseverante até o fim. Então, independente das dificuldades, devemos estar dispostos a deixar tudo aquilo que nos atrapalha e nos manter nossos olhos fixos em Cristo. Se você se sente cansado ou distante, né, Jesus, Ele está ao seu lado. Ele está aqui para renovar as nossas forças e cuidar de nós, porque uma vez que Ele começou a obra, Ele vai ser fiel para completar. Então, a vida cristã, ela não é uma caminhada tranquila, vai ser difícil e exigente, mas com um destino glorioso, como eu já falei, que é estar na presença de Deus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado aos nossos corações, como falou no meu. Vamos estar orando. Assim oremos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, que essa palavra, Senhor, tenha trabalhado nas mentes e nos corações de cada um, Senhor. Renova, Pai, as nossas forças e as nossas energias, Senhor, e tira tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, todo o peso e pecado, Senhor. Assim como um atleta, ele se mantém firme, Senhor, durante a corrida, Senhor, a maratona, também devemos ser assim, Senhor, com os nossos olhos fixos em Ti, ó Pai, porque Tu és o nosso alvo, ó Pai. Desde já somos gratos, Senhor, pelo Teu cuidado nas nossas vidas. No nome santo de Jesus, amém.